continuando, depois da primeira aula, onde nós vimos um pouco sobre qual vai ser a abordagem teórica, a abordagem epistemológica da disciplina, vimos algumas considerações sobre o sistema ambiental físico e sobre toda a perspectiva sistêmica complexa que vai fundamentar o nosso entendimento da disciplina, certo? Então, depois dessa primeira parte, a gente viu também a necessidade de estudar, de fazer avaliações dentro de uma hierarquia, certo? Uma hierarquia escalar. Então, dessa forma, a gente vai fazer a nossa leitura da disciplina a partir da análise por escalas diversas, iniciando, obviamente, no estudo a partir da escala da bacia hidrográfica, que no caso da nossa disciplina de geomorfologia fluvial seria a nossa escala mais ampla. Então, o objetivo dessa aula, dessa segunda aula de geomorfologia fluvial, é justamente estudar a escala da geomorfologia fluvial, alguns tópicos básicos da geomorfologia fluvial, quando a gente avalia a partir da escala da bacia hidrográfica. Então, a gente vai ver alguns controles sobre a bacia hidrográfica, ou seja, alguns elementos que controlam essa bacia hidrográfica, algumas características gerais, e vai ver um pouco também de hidrologia e um pouco de sedimentologia da bacia hidrográfica. Inicialmente, a gente precisa saber claramente, entender claramente o que seria essa bacia hidrográfica. De uma forma geral, a gente tem diversos conceitos sobre o que é a bacia hidrográfica, não necessariamente é unânime, não é um conceito unânime, então tem diversos conceitos que vão abordar ela. Então, o conceito dessa bacia hidrográfica vai ser múltiplo e cada um deles vai ser focado em um objetivo, vai ser focado em uma utilização específica. Vou trazer para vocês alguns desses conceitos. Então, toda essa primeira parte dessa aula, a gente vê um pouco esses conceitos e vê alguns comentários de alguns pesquisadores sobre esses estudos de bacia hidrográfica. Então, aí pode ter toda uma série de conceituações de bacia hidrográfica, estudos de bacia hidrográficas com foco hidrológico. Um exemplo, essa citação do Tucci, que coloca aqui na hidrologia a bacia hidrográfica ou de drenagem é a área total da superfície de terreno de captação natural da água precipitada, na qual um aquífero ou um sistema fluvial recolhe sua água. Então, aí na classificação do Tucci, na conceituação do Tucci da hidrologia, ele coloca que a bacia hidrográfica vai ser aquela área que vai captar água. Então, você pode ver que todo o foco da conceituação vai ser a água. Então, os conceitos todos vão representar a mesma área, mas pelo conceito você consegue identificar qual o foco. Então, dentro da hidrologia, como o foco é a água, então o conceito vai girar em torno disso. Ele pode ter um conceito mais hidrogeomorfológico, que é mais comum dentro da geomorfologia fluvial, como, por exemplo, essa citação da professora Ana Luísa Coelho Neto, que ela coloca que a bacia de drenagem é uma área da superfície terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída comum, num determinado ponto de um canal fluvial. Então, aí, como a gente tem um foco hidrogeomorfológico, um foco da geomorfologia, você nota que no conceito você já tem outros elementos além da água. Você já tem falando dos sedimentos e também dos materiais dissolvidos nessa água, na questão da drenagem, nesse deslocamento desse material pela bacia hidrográfica. A gente também tem os conceitos dentro da perspectiva mais ambiental, mais de uma perspectiva dos estudos ambientais, de uma perspectiva mais holística, que coloca aqui um dos conceitos, um conceito interessante sobre ele, sobre essa perspectiva ambiental, seria uma ideia mais ampla de bacia hidrográfica, voltada aos estudos ambientais, que conta além dos elementos hidrológicos, com os aspectos da estrutura biofísica e no estudo dos padrões de uso do solo, suas modificações e as mudanças resultantes deles. Então, aí nessa perspectiva ambiental, o estudo da bacia hidrográfica já fica mais amplo ainda. Então, você já está trabalhando também com padrões do solo, com degradação, com as modificações geradas por esses padrões, por essas modificações de padrões dos solos, etc. Então, você já tem um estudo mais amplo.
Então, só para mostrar para vocês 3 conceitos diferentes, com pesquisadores diferentes, com abordagens diferentes, falando sobre a mesma coisa, certo? Então, a bacia hidrográfica dos 3 vai ser delimitada da mesma forma, só que o foco que ele dá para o conceito de bacia hidrográfica é o foco que ele tem nas análises, que esses pesquisadores têm nas análises que eles fazem. E para finalizar, a gente pode também pensar a bacia hidrográfica como um conceito voltado para o planejamento, para o zoneamento ambiental e para a ideia de planejamento. A gente pode pegar, por exemplo, essa situação do campus, que coloca aqui, portanto, a bacia hidrográfica considerado um sistema físico dinâmico, configura-se em uma unidade funcional básica de planejamento e gerenciamento ambiental, pois nela ocorre a integração das águas com o meio físico, o meio biótico e o meio social. Então aí o campus coloca que a bacia hidrográfica é um sistema físico e dinâmico e que ela iria se configurar uma unidade funcional básica do planejamento, do gerenciamento ambiental. Uma resposta clara disso a gente tem até na própria legislação, que coloca a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento também. Então a ideia é mais ou menos essa da bacia hidrográfica. Ela vai integrar essas informações todas. Então, a informação da hidrologia com os outros elementos do meio físico, com os elementos do meio biótico, e aqui na situação do campus também com os elementos do meio social. Então, continuando essa perspectiva da bacia hidrográfica como dado de planejamento, eu também trouxe alguns comentários sobre isso, assim, de como a bacia hidrográfica pode ser entendida como um dado de planejamento. Lembrando que essa primeira parte da aula ela vai ser toda baseada em alguns conceitos, em alguns comentários de pesquisadores. Então, um conceito clássico, um comentário clássico sobre a bacia hidrográfica como dado de planejamento é da Botelho, 2005, que ela coloca que a bacia hidrográfica é historicamente utilizada como unidade de planejamento, passando por diferentes momentos e atualmente é utilizada como unidade territorial básica. Então, ela falando inclusive da questão legal, de como essa bacia hidrográfica é entendida, e coloca que hoje vai ser uma unidade territorial básica que vai ser utilizada para o planejamento ambiental. Então, essa evolução da bacia hidrográfica utilizada para o planejamento, ela vai se dar também baseada na evolução dos objetivos de planejamento. Então, por exemplo, dentro do planejamento mais clássico, a bacia hidrográfica, de um planejamento mais clássico, a bacia hidrográfica vai ter um foco principal relacionado à água, como essa citação do Vieira, que ele coloca que o planejamento de bacias hidrográficas tem como foco as questões relacionadas ao recurso água, tais como irrigação, abastecimento, inundação e seca. Então, o objetivo todo do planejamento é trabalhar com o recurso água. Com o passar do tempo, com a introdução dos SIGs e com as ideias das análises integradas, da consolidação e fortalecimento da análise integrada, a gente já tem alguns comentários um pouco mais amplos. Então, vamos com esse comentário do Becker, de 2008, que ele coloca que com o uso do SIG, os estudos de gestão de bacia hidrográfica tem como foco os recursos hídricos, certo? Como você já tinha anteriormente, mas também outros aspectos ecológicos e ambientais, fluxos de energia e riscos ambientais. Então, esse planejamento sobre a gestão de bacia hidrográfica agora ultrapassa o limite dos estudos sobre recursos hídricos. Então, não é apenas recursos hídricos, mas também outros aspectos ecológicos e ambientais. Continuando, a gente já puxando para o foco mais do planejamento mesmo, mais da questão administrativa, você tem toda a ideia contemporânea de trabalhar um planejamento participativo, de trabalhar um planejamento da bacia hidrográfica baseado nos comitês de bacia hidrográfica. Onde a gente tem, por exemplo, esse comentário do Pires Santos Del Petre, coloca que os estudos de bacia hidrográfica devem incorporar aspectos relacionados com o uso múltiplo da água e estará relacionado com fatores naturais, econômicos, sociais e políticos, sendo a água o ponto central das relações. Então ele coloca que a água vai ser o ponto central dessas relações que vão ter os diferentes agentes que dependem da bacia hidrográfica, que trabalham e participam desse planejamento da bacia hidrográfica. Então é basicamente isso. Como a gente vê, a bacia hidrográfica vai ser
já há muito tempo é trabalhado com unidade de planejamento e ela continua dentro dessa perspectiva, certo? A gente não vai discutir tanto essa ideia do bacia hidrográfica como unidade de planejamento, porque não é bem o foco da disciplina, e sim o estudo mais da questão física do comportamento dessa bacia hidrográfica, e não tanto a questão de gestão, principalmente essa gestão do planejamento participativo, dos comitês da bacia, não é muito o foco da disciplina. A gente pode fazer inclusive alguns comentários, mas não vai ser muito foco da disciplina. Apenas para a gente consolidar um pouco mais a importância do estudo da bacia hidrográfica para o planejamento e para o estudo ambiental, trouxe também algumas outras considerações, falando especificamente da importância do estudo da bacia hidrográfica, pensando a geomorfologia fluvial. Então, de como a geomorfologia fluvial pode contribuir para esses estudos de bacia hidrográfica, para esse planejamento de bacia hidrográfica. Então, trouxe alguns comentários de alguns pesquisadores, inclusive pesquisadores clássicos, como o próprio Christophe Folletti, que em 1981 colocou que qualquer programa de planejamento regional urbano-agrícola envolve aspectos ligados com a sedimentação fluvial. Muitas atividades humanas podem aumentar ou diminuir a quantidade de água escoada superficialmente, tendo consequências no regime fluvial e na intensidade das cheias. Então aí o Christophe Folletti já fala dessa necessidade do estudo da sedimentação fluvial. Então isso aqui é mais para a gente colocar a ideia da necessidade do estudo além da água. Então esse comportamento fluvial vai ser além da água. E o comportamento fluvial que vai ser a base para o entendimento da bacia hidrográfica e para a possibilidade de planejamento da bacia hidrográfica. Por isso que eu trouxe alguns comentários para vocês. Como esse outro comentário do Bigarello e Suguei da Becker, de 1979, do ambiente fluvial, do livro Ambiente Fluvial, que eles colocam que o conhecimento das características fluviais é importante não somente no que concerne aos recursos hídricos, tanto do ponto de vista da hidráulica e do controle da erosão, como também do ponto de vista sedimentológico, geomorfológico e do planejamento regional. Então, existe essa necessidade de estudo das características fluviais, certo? Não apenas relacionadas a recursos hídricos, mas também a questão sedimentológica e geomorfológica, restando uma possibilidade de planejamento regional. Continuando, tem essa próxima citação, que é a citação do Phillips, que é um pouco mais técnica, que ele coloca que não está tanto falando da bacia hidrográfica como voltado para o planejamento, mas ele fala da necessidade de estudar a bacia hidrográfica em diferentes escalas, certo? E trabalhar a ideia de sincronizar essas escalas do sistema fluvial, ou seja, trabalhar a bacia hidrográfica, mas não apenas de uma forma ampla. Então, em diversos níveis de detalhe, tentar sincronizar essas informações que são geradas em diversos níveis de detalhes. Então, o Phillips, no final desse trabalho dele de 2012, ele coloca que, por fim, é necessário analisar a ideia de relação entre os elementos de sincronização entre as escalas do sistema fluvial, as três diferentes zonas, a relação longitudinais, laterais, verticais, entre outros. Então, trabalhar nas diversas escalas, avaliando assim, além da presença dos elementos, quais as relações que eles têm entre eles, como se dá a relação entre diferentes escalas e subsistemas. Por exemplo, pode-se trabalhar o canal fluvial em três escalas distintas, dentro da perspectiva hidrológica, dentro da seção lateral e dentro do trecho do canal. Então ele está falando mais da questão da necessidade da sincronização entre escalas. Eu quis trazer isso para vocês como esse último comentário sobre a importância da geomorfologia fluvial, que esse texto do Phillips é extremamente amplo. Esse texto do Phillips ele vai ser extremamente amplo, falando inclusive da perspectiva de planejamento e falando sobre a necessidade desse entendimento da paisagem, de você ter um entendimento da paisagem, de como ter esse entendimento da paisagem. E falando da necessidade de a gente trabalhar com essas diferentes escalas e tentar interagir as informações que a gente gera nessas diferentes escalas. Então eu finalizo essa primeira parte com esse conceito, para a gente entender que nessa aula a gente vai trabalhar dentro da escala da bacia hidrográfica. Quando a gente analisa um sistema fluvial na escala da bacia hidrográfica, a gente tem uma série de informações, uma série de dados, que não vão ser os mesmos dados que a gente vai conseguir avaliando a bacia a partir de um trecho do canal, avaliando o sistema fluvial a partir de um trecho de um canal, avaliando o sistema fluvial a partir da seção lateral.
Então vão ser informações diferentes, não necessariamente melhores, não necessariamente piores. O importante é a gente conseguir buscar informações nessas diversas escalas e interagir essas informações, certo? Então isso é, nessa primeira parte, é a ideia principal que eu quero que vocês tenham, que eu quero que vocês memorizem. Então, tendo isso sempre em mente, a gente vai começar trabalhando com a bacia hidrográfica e depois vai para os detalhes dos trechos de canais, das unidades geomórficas e outros elementos menores, mas de maior nível de detalhe dentro dessa bacia hidrográfica. Então, com esse em mente, a gente vai começar a ver a parte da bacia hidrográfica. De uma forma geral, a gente vai entender a bacia hidrográfica como um recorte espacial, a gente vai fazer estudo, mas de uma forma mais teórica, a gente vai entender que o estudo da geomorfologia fluvial vai estar focado no estudo do sistema fluvial, e um pouco mais para frente a gente vai ver que o foco vai ser nos ambientes fluviais. Mas vamos lá, iniciando, avaliar primeiro o que é o sistema fluvial. Então, dentro de um conceito clássico do Schum de 1977, do Fluvial System, ele coloca que o sistema fluvial vai ser entendido como uma zona fonte de sedimentos, a rede de transporte e sítio de deposições. Esses elementos não são espacialmente excludentes, estariam entre si além de apresentar escalas diferenciadas. O que é que ele está querendo colocar aqui? O que a gente quer trabalhar? Então, o objetivo do trabalho da gente é estudar o sistema fluvial, e que esse sistema fluvial vai ser a zona fonte de sedimentos, a rede de transporte e os sítios de deposição. Aqui a gente tem um foco muito grande dentro da sedimentologia, certo? Então, o sistema fluvial vai ser toda a área da bacia hidrográfica no final das contas. Então, a gente vai ter toda aquela região, toda a área que vai produzir sedimento. A gente vai trabalhar na realidade dentro dos processos de produção de sedimento, transporte de sedimento e acumulação de sedimento e deposição de sedimentos. Então, a zona fonte, que seria a zona de produção de sedimento, a rede de transporte, que seriam os mecanismos de transmissão de sedimento, de transporte de sedimento e sítio de deposição. Mas deixando claro que essas zonas que a gente vai ver que são os domínios processuais da bacia hidrográfica, do sistema fluvial, elas não são excludentes entre si. Então, no mesmo lugar que está tendo transporte, eu posso ter erosão, posso ter produção de sedimento e também posso ter sedimentação, posso ter acumulação de sedimento, certo? Então, eu tenho que entender que essas zonas elas estão interligadas também, muitas vezes elas estão presentes no mesmo local. Esses processos acontecem no mesmo local. De uma forma geral, esse é um sistema fluvial idealizado. Essa imagem é uma das primeiras de muitas outras que são retiradas do livro da frase do Brearley, que está dentro das referências principais desse curso, e que a maior parte das imagens vão ser na realidade desse livro, mas como vocês vão ver, a maior parte delas também são modificadas de alguns outros textos. Então, como essa imagem, que é do livro da frase do Brearley de 2013, mas na realidade ela é modificada do livro do Schum de 1977. A escolha de fazer isso foi que esse livro vai acabar tendo um material gráfico de excelente qualidade. E eles vão pegar várias imagens, vários comentários, várias classificações mais antigas que eles, ou seja, de outros autores, e vão reformular graficamente, vai ficando um pouco mais claro, visualmente um pouco mais claro. Então, por isso a gente trabalhou com a série de imagens desse livro, certo? A maior parte das imagens que não tiver referência vão ser desse livro da frase do Brearley, 2013. No final da aula eu mostro. Na outra aula já tinha referência, e no plano de aula também tem esse livro. E no final dessa aula eu mostro especificamente qual é o nome do livro. Continuando, dentro dessa ideia do sistema fluvial ideal, a gente tem a bacia de drenagem como um todo, a gente tem os canais fluviais e a gente tem a saída da bacia de drenagem, ou seja, a foz. Quando a gente pensa dentro daquela perspectiva, a gente vai ter uma área
que vai ser prioritária a produção tanto de sedimento quanto de água, ou seja, a captação de água e a produção de sedimento. O transporte também com níveis de estocagem de sedimento e água, e a deposição, a remoção de sedimento e água na foz, e também a estocagem de sedimento de água na foz. Então ele vai estar sempre trabalhando com essa questão de produção, transporte e deposição de sedimento, água e nutrientes. Certo? A gente trabalha muito com nutrientes quando a gente está trabalhando mais dentro de uma perspectiva mais ecológica. Dentro de uma geomorfologia fluvial, o foco principal seria água e sedimento. Então a gente vai estar sempre trabalhando dentro dessa perspectiva de produção, transporte e deposição. Então, dentro dessa perspectiva do sistema fluvial, da bacia hidrográfica, então a gente vai ter alguns elementos que a gente precisa estar claro. Então são conceitos que a gente precisa entender claramente. Certo? Então, o limite é como essa linha aqui pontilhada, que é o limite da bacia hidrográfica. O que significa o limite da bacia hidrográfica? O que chover nesse ponto do lado de dentro vai drenar para esses canais. O que chover além desse limite da bacia hidrográfica vai drenar para outra área. Então aqui a água vai escoar nessa direção. Se chover aqui em cima, a água vai escoar em outra direção. Certo? Além disso, a gente tem os interflúvios entre diferentes subbacias. Então, a bacia hidrográfica vai ser a bacia principal, mas cada riachozinho, cada afluente desse vai ter uma subbacia hidrográfica. Então, por exemplo, esse riacho daqui, ele vai drenar toda essa área de cá. Então, tudo que foi produzido de água e sedimento nessa área vai ser drenado para esse riacho. E essas linhas cinzas, contínuas cinzas, vai identificar os interflúvios, ou seja, o que é que está separando o fluxo de água que vai para o norte dos fluxos de água que vai para o sul aqui. Vão ser os limites dessa subbacia, desse afluente, por exemplo. Então, os interflúvios e os subcatchment boundaries, ou seja, os limites das subbacias. Além disso, a gente vai ter a nossa rede de drenagem, que vai ser onde os fluxos vão se concentrar. E se a gente pensar só dentro da rede de drenagem, de uma forma geral, quando a gente pensa nas zonas de processos fluviais, a gente tem a zona de produção de sedimento, as zonas fonte, a zona de transferência e as zonas de acumulação. Então, nas áreas de cabeceira de drenagem, quando a gente fala cabeceira de drenagem, é o início dos canais, certo? A parte mais superior dos canais, onde os canais nascem. Então, as cabeceiras de drenagem vão ser as áreas de produção de sedimento. A parte intermediária vai ter um foco maior numa transmissão, lembrando que pode ter ao mesmo tempo, que aqui a gente está produzindo e está transmitindo sedimento. Aqui a gente pode estar transmitindo sedimento e produzindo e também estocando sedimento aqui. E a parte mais baixa, o foco principal vai ser a acumulação de sedimento. Certo? Então, a gente vai trabalhar sempre com produção, transferência e acumulação. Falando de sedimento, mas a gente pode entender também como água. Apesar da água ter uma dinâmica diferente. Então, o foco da gente é fazer análise desse sistema fluvial, dessa bacia hidrográfica, baseado na geomorfologia fluvial. O que é que a geomorfologia fluvial pode oferecer para essa análise de bacia hidrográfica, para essas análises fluviais? Então, quais são as questões principais da geomorfologia fluvial para avaliação da bacia hidrográfica? Então, quais são as questões principais em diversas escalas, na realidade? Então, quais são os elementos e dados principais para a bacia? Então, para a escala de bacia. Então, a gente pega lá toda a bacia. E quais são as principais questões? Quais são os principais questionamentos? Quais são os principais elementos que a gente tem que levantar, que a gente tem que entender sobre a bacia hidrográfica? Então, a gente tem algumas perguntas gerais. Então, qual é a forma e o tamanho da bacia? Quais são as características climáticas e geológicas que essa bacia está submetida, que vai ser os dois grandes controladores da bacia hidrográfica? Qual o comportamento hidrológico dessa bacia? Como é que se dá a distribuição dos rios e se existe algum padrão dentro desses rios? Como é que é o perfil longitudinal dessa bacia? A gente vai ver o que é o perfil longitudinal. Quais são os rios principais? Quais são as zonas processuais? Onde é que ficam essas zonas processuais? Então, quais são alguns dos questionamentos? Se a gente for para outra escala, por exemplo, der um zoom, onde está esse quadrado aqui no ar, e for para um trecho de um canal,
o que é que a gente pode avaliar? Então, deu um zoom naquilo, naquele trechozinho lá, naquele quadrado que estava lá. Então, quais são os elementos, as características para o trecho fluvial que a gente pode avaliar? Então, deu um zoom lá naquele trecho A, e aqui eu tenho uma série de elementos, como backswamps, como barra de pontal, como flood runners, como a margem do vale, como cutoffs. Então tem uma série de elementos que eu consigo enxergar agora, porque a gente está observando em maior nível de detalhe. Então quais são os grandes questionamentos, quais são os elementos que a gente tem que conhecer quando trabalha dentro do trecho. Então, nesse trecho, qual é o tipo de rio que a gente tem? Se tem um canal contínuo, apresenta planos de inundação, são todas perguntas que a gente tem que fazer. Qual o balanço de sedimentação desse trecho? É um trecho mais erosivo, é um trecho que está estável, tem um nível de erosão e de sedimentação equivalente, é um trecho que está acumulando mais sedimento. Como é que está sendo a evolução desse trecho? Então tem elementos que indicam a evolução, elementos que não indicam a evolução. Como é que esse trecho vai se ajustar a modificações, tanto lateralmente quanto verticalmente? Como é que as atividades humanas modificam esse trecho? Tem alguma intervenção humana direta nesse trecho? Então, esses são alguns dos questionamentos, certo? E vocês podem ver aí que já tem uma série de elementos, uma série de conceitos que vocês podem talvez não entender muito bem, mas o objetivo da gente é identificar isso e estudar esses elementos e tentar entender o que esses elementos, por exemplo, o que é ajuste lateral, vertical, o que é o perfil longitudinal, são todos elementos que a gente vai tentar entender durante a disciplina. O que é o cutoff, o que é a barra de pontal, o que é o backswamp, etc. Então, aqui a gente está na escala do trecho da bacia, mas se por acaso a gente quiser avaliar só um perfil lateral desse trecho, então a gente fez aqui um corte e vai avaliar esse perfil lateral. Então, quando a gente faz isso, a gente está avaliando quais são as unidades fluviais naquele perfil. Então, quais são os questionamentos, quais são os dados que a gente precisa saber para as unidades fluviais. Então, isso é um cross-section, uma seção vertical, uma seção de corte, onde a gente tem várias unidades, tem a representação da vegetação, etc. Mas quais são os questionamentos que a gente vai fazer sobre isso, que a gente vai tentar trabalhar, que a gente vai tentar avaliar? Então, qual a frequência de inundação de cada uma dessas unidades? Então, a gente tem várias unidades geomórficas. Elas são inundadas, qual a frequência de inundação delas? Quais unidades que existem, especificamente? Qual é a gênese, como é que funciona a gênese dessa unidade? Então, isso é algo que a gente vai tentar trabalhar. Mais para frente, a gente vai ver que a gente vai trabalhar com a metodologia, que vai ter um foco de classificação e identificação de formas, mas que a gente vai tentar entender como é que essas formas, como é que esses elementos, como é que essas unidades se formam, como é que é a gênese, como é que é o comportamento, como é a dinâmica desse comportamento. Aí vai para essa segunda pergunta aqui, que a gente pensa em dinâmica de unidades geomórficas. Como as unidades podem se ajustar a mudanças. Então, se eu tiver uma mudança ambiental, como é que essas unidades se ajustam? Ao mesmo tempo, quando a gente pensa nas unidades, beleza, a unidade vai ser uma forma, mas qual é a estrutura dessa forma? Qual o material dessa forma? Essas unidades vão ser formadas por que tipo de sedimento? É outra característica que a gente precisa saber. Além disso, qual tipo de vegetação está associada às unidades? São todos elementos que são importantes para a gente saber, por exemplo, para entender estabilidade e resistência dessas unidades. Aqui eu quis trazer para vocês, com esse slide, alguns questionamentos, certo? Ou seja, alguns elementos, algumas informações que a geomorfologia fluvial pode trazer para a gente, que a partir desses estudos baseados na geomorfologia fluvial a gente vai identificar, tanto para a escala da bacia, quanto para a escala de trechos fluviais, quanto para a escala de unidades fluviais. São todos elementos que a gente vai estudar, são todos questionamentos que a gente vai fazer durante a disciplina, que a gente vai tentar conseguir responder e conseguir identificar eles daqui para o final da disciplina. Só passar esses slides. Então, como eu falei para vocês, os estudos da gente vão ser baseados o estudo de sistemas, é um estudo hierárquico, certo? E que a gente tem como objetivo, como a citação do Phillips colocou, a gente fazer essa análise fluvial pensando nessa hierarquia, certo? Pensando nessas diferentes escalas e avaliando a partir de diferentes escalas e tentando, obviamente,
fazer com que essas informações de diferentes escalas interajam. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai entender a hierarquia dentro do sistema fluvial. Então, o sistema fluvial ele vai ter uma hierarquia alinhada e a gente vai tentar entender ele. Ou seja, quais são as diversas escalas que a gente pode estudar o sistema fluvial. A escala da bacia, obviamente. Então, a gente tem toda a área com a bacia como um todo. Então a gente vai poder entender, vai ter uma série de questionamentos, uma série de análises baseadas nessa escala da bacia. A escala da unidade de paisagem, certo? Então a gente falou muito rapidamente na aula anterior sobre unidade de paisagem, mas caso vocês queiram mais informações sobre isso, vocês podem assistir a aula, acho que é a aula 4 do curso de Geografia Física Aplicada, que ela fala mais sobre unidade de paisagem. Então aqui, como grandes unidades de paisagem, a gente tem platôs de baixa declividade, então a gente tem áreas de planalto, a gente tem áreas de escarpas íngremes, áreas de colinas e áreas de planícies baixas, certo? Então são todas unidades de paisagens e em cada uma dessas unidades de paisagem meus rios vão se comportar de uma maneira diferente, eu vou conseguir informações diferentes sobre esses rios. Então a gente tem a bacia. Dentro dessa bacia tem diferentes unidades de paisagem. Dentro de cada unidade de paisagem tem diferentes trechos fluviais. Então, cada unidade de paisagem dessa vão apresentar diferentes trechos fluviais. Então, nessa parte do topo dos platôs, a gente vai ter, por exemplo, tipos de rios pantanosos, ou seja, tipos de rios alagados, grandes áreas alagadas. Na encosta íngreme a gente tem tipos de rios de garganta. Nessas áreas de relevo colinoso a gente vai ter rios espacialmente confinados, com planos de inundações contínuas. E na parte mais rebaixada da planície a gente vai ter tipos de rios meandrantes. Certo? Isso aqui tudo vai ser na escala dos trechos fluviais. São várias classificações de trechos fluviais. A gente vai ver direitinho como é que elas funcionam. Então, dentro das unidades de paisagem, a gente tem vários tipos de trechos fluviais. Dentro de cada trecho fluvial desse, a gente tem diferentes unidades geomórficas. Então, por exemplo, nessa parte dos rios de gargantas, a gente pode ter cascatas, a gente pode ter quedas d'água, a gente pode ter cachoeiras. Em outro momento, a gente pode ter barra de pontal, pode ter cut-offs, pode ter backswamps, pode ter planícies de inundação isoladas. Certo? Então isso vai ser a escala da unidade geomórfica. Então, quando a gente vai para a unidade geomórfica, a gente já consegue informações diferenciadas, certo? Informações que vão ser diferentes das informações de trecho fluvial, que vão ser diferentes das informações da unidade de paisagem. E por último, a gente pode chegar inclusive na escala de detalhe das unidades hidráulicas. Então, tentar identificar quais são as áreas de água parada, quais são as áreas que o fluxo é homogêneo, as áreas que o fluxo hidráulico vai ser mais turbulento. Então é outro nível de detalhe que também vai oferecer a gente informações mais detalhadas, informações diferentes das outras escalas. E o foco principal da gente, a grande complexidade, é a gente pegar informações de todas essas escalas, das 5 escalas, por exemplo, se possível, e conseguir integrar essas informações para responder os questionamentos do estudo da gente, certo? No caso dessa disciplina, a gente vai focar nessas 4 primeiros níveis hierárquicos, visto que o nível hierárquico da unidade hidráulica a gente precisa ter um conhecimento mais amplo da hidrologia que não dá tempo para a gente fazer isso durante essa disciplina. A gente fazer alguns comentários, mas a gente não vai focar muito nessa questão das unidades hidráulicas. A gente vai focar bem nessas 4 escalas espaciais. A aula de hoje, o foco vai ser muito da bacia hidrográfica. Posteriormente, principalmente na prática, a gente vai ter um foco nas unidades de paisagem. Depois a gente vai dar um foco tanto nos trechos fluviais quanto nas unidades geomórficas. Continuando, pensando dentro dessas hierarquias, tendo sempre em mente essas hierarquias,
De uma forma geral, a gente já falou por cima, mas é importante entender quais são os domínios processuais no sistema fluvial. Então, quais são os tipos de processos geomorfológicos que existem no sistema fluvial e quais são as áreas onde há a maior predominância desses processos. Continuando, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter, obviamente, observando um modelo ideal, então dentro de uma bacia hidrográfica idealizada. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês isso daqui a pouco, a gente vai falar do plano do perfil longitudinal. A gente vai ter uma área de cabeceira, a gente vai ter uma área de média da bacia e uma área das planícies na parte mais próxima da foz. Então a área de uma maior declividade, a declividade intermediária e de baixíssima declividade. Uma coisa interessante, essa imagem, como várias outras, como eu falei para vocês, é dos textos, é do livro da frase do Brisler. Uma coisa interessante desse livro, da parte gráfica desses livros, dos esquemas, dos blocos de diagrama, dos gráficos todos, tudo que eles colocam nos gráficos tem uma representatividade, certo? Então, a gente está aqui, tem, por exemplo, o próprio desenho demonstra, por exemplo, o tipo de material. Então, aqui eu tenho material mais fino, aqui eu tenho material mais grosso. Mesma coisa aqui eu tenho material mais fino, aqui eu tenho material mais grosso. Aí tem tipo sinalização de, por exemplo, de deslizamentos, por exemplo, ou seja, material retido que deslizou da encosta aqui, um backswamp aqui, uma área alagada aqui embaixo também. Então a gente vai ter muita representatividade nisso, certo? Então vou falar um pouco mais também dessas setas daqui a pouco. Então basicamente dentro do modelo ideal a gente tem esses três ambientes: as áreas de cabeceira, as áreas de meio de bacia, as áreas das planícies, das partes finais da bacia. E nessa perspectiva, também nessa perspectiva, a gente tem algumas considerações para serem feitas para cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, as áreas de cabeceira, lembrando que são um modelo ideal, não necessariamente é dessa forma que acontece. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês depois. Então, por enquanto que a área de cabeceira vai ser uma zona de produção de sedimentos, uma zona onde há a maior predominância de produção de sedimento. A área a área média da bacia vai ser uma zona de transferência de sedimento, e a área mais rebaixada da bacia vai ser uma zona onde há uma maior acumulação de sedimentos, certo? Então ele vai falar sobre isso, e além disso ele vai começar a colocar sobre se as unidades, por exemplo, o canal e a encosta, são conectados ou não conectados. O que é que significa isso? Se o que é produzido na encosta, a área de sedimento que é produzida na encosta, é transportado diretamente para o canal ou fica retido em alguma outra área. Então, por exemplo, na área de cabeceira, meu canal que me encosta é conectado, ou seja, tudo que é produzido no canal chega diretamente, tudo que é produzido na encosta chega diretamente no canal. A mesma coisa em relação ao canal principal e os tributários, que são os afluentes. Então, aquele material que é produzido num afluente vai chegar no canal principal. E isso não vai acontecer a mesma coisa, não necessariamente nas outras duas áreas. Então aqui nas áreas médias da bacia, a gente começa a ter a planície de inundação nas laterais do canal. Óbvio que a gente vai ter trechos que não vai ter planície de inundação. Então o canal está vindo nessa direção, aqui desse lado ele vai ter planície de inundação, do outro lado não vai ter. Só para ficar mais fácil também, a gente vai estar sempre se referindo à margem esquerda e margem direita, certo? E como é que a gente sabe se o lado vai ser direito ou esquerda? A gente vai estar sempre levando em consideração a direção do rio. Então, por exemplo, a direção do fluxo d'água. Se meu fluxo de água está vindo nessa direção, então é como se a gente estivesse olhando nessa direção. Então, aqui vai ser minha margem esquerda e aqui vai ser minha margem direita. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com isso. Ver a direção do rio para poder dizer qual é a margem direita e qual é a margem esquerda. Então, por exemplo, nesse trecho inicial, na minha margem esquerda tem planície de inundação, na minha margem direita não tem. E o que é que acontece nessa planície de inundação aqui da margem esquerda? O que for produzido
na minha encosta, não vai chegar diretamente no canal, vai ficar retido aqui na minha plano de inundação. Um pouco mais para baixo, aqui no meio, o que é que vai acontecer? Na minha margem esquerda eu não tenho plano de inundação, então o que foi produzido na minha encosta vai chegar diretamente na plano de inundação. Por causa disso, a gente vai ter uma conexão irregular entre canal e encosta. Em alguns pontos o canal e encosta vai estar conectado, em outros pontos não vai estar conectado. A mesma coisa pode acontecer com o tributário. Pode ser que eu tenha uma plano de inundação e um tributário muito pequeno. E esse material do tributário, então esse fluxo do tributário, pode ser que ele não consiga romper a plana de inundação, a deposição do rio principal. Então o rio principal vai depositar, e por enquanto que aqui no trecho final, onde a gente tem um canal e vai ter inundação em ambas as margens, ou da margem esquerda quando a margem inteira, a gente vai ter uma desconexão completa desse canal em costa. E da mesma forma que antes, a gente pode também ter tributários que não vão conseguir ultrapassar a plana de inundação, que vão ser tributários que a gente pode chamar de tributários aprisionados. Então, de uma forma geral, vai ser essa questão da conexão. A gente vai voltar a falar sobre isso mais na frente, mais próximo da parte final da disciplina. Além disso, a gente tem que, por enquanto, que nas cabeceiras e na zona média, a gente vai ter transportes eficientes de água e sedimento. Quando a gente fala de transporte longitudinal, é por dentro do canal, então da parte mais alta do canal, da cabeceira em direção à foz. Então longitudinal é sempre cabeceira em direção à foz, lateral é das encostas para o canal, da plana de inundação para o canal. Então ele vai ter um transporte eficiente de água e sedimento longitudinal nessas duas primeiras áreas, enquanto que na parte final, na parte mais rebaixada, a gente vai ter um foco na estocagem de sedimento. Então, como normalmente são áreas muito planas, a gente vai ter uma grande estocagem de sedimento, vai ter uma grande retenção de sedimento nessas áreas, certo? Além disso, essa imagem fala também sobre a questão da conectividade, certo? Então, a conectividade a gente vai trabalhar com essa perspectiva canal-encosta. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas a gente vai ter a conectividade longitudinal, que é a conectividade dentro do canal. Como eu falei para vocês, longitudinal é a direção da cabeceira até a foz, então seguindo o fluxo seguindo dentro do canal. A conectividade lateral, que vai ser encosta canal, ou encosta plano de inundação, ou plano de inundação canal, mas ou seja, essa relação lateral. E vai ter também a conectividade vertical, que são essas setinhas que ele coloca aqui nas imagens, que é a capacidade desse canal subir ou descer o nível. Então, do nível do canal subir ou descer. Então, aqui é sedimento, o fundo do canal é sedimento. Então, a possibilidade desse canal escavar esse sedimento e ficar mais profundo, ou de sedimentar, de acumular mais sedimento e ele ficar mais alto. Ao mesmo tempo, para finalizar esse modelo, algumas mudanças em algumas dessas relações, seguindo downstream, ou seja, descendo o rio, onde a gente tem, quanto mais próximo da foz, a gente tem um aumento na estocagem de sedimento. Seguindo em direção da foz, a gente tem um aumento no tempo que o sedimento fica estocado. O que é que significa? O sedimento que é produzido aqui na cabeceira de drenagem, ele pode até ficar estocado em algum momento na cabeceira de drenagem, mas o tempo que ele vai ficar estocado é muito curto. Por enquanto que, conforme eu vou indo em direção à foz, o tempo que esse sedimento permanece estocado nas unidades, ele vai aumentar. Uma outra coisa também que acontece é a diminuição na capacidade de transporte de sedimento e a diminuição nas conectividades, tanto da encosta canal quanto canal plano de inundação. Então a gente vai ter essa diminuição dessa conectividade, a diminuição da transmissão, certo? Lembrando que aqui a gente está trabalhando dentro de um modelo ideal, onde vai ter as cabeceiras mais íngremes e a declividade vai diminuindo conforme ele vai indo para a foz. A gente vai ver quando for trabalhar com os perfis longitudinais que não necessariamente sempre vai ser assim. Então, dessa perspectiva de modelo ideal,
vai ter um reflexo muito forte na ideia do perfil longitudinal. Certo? E qual é a relação desse perfil longitudinal com as características da bacia? Então vamos ver detalhadamente o que é cada uma dessas, o que é esse perfil longitudinal e qual a importância dele. Então, a ideia do perfil longitudinal é representar em um gráfico XY, num gráfico cartesiano, a diferença de altitude conforme o rio vai se deslocando em direção à sua foz. Então, do topo da cabeceira de drenagem até a foz, onde aqui no eixo vertical a gente vai ter a altitude acima do nível do mar, do rio, e no eixo horizontal a gente vai ter a distância da nascente até o ponto que você tem em direção à foz. Então o zero vai ser a nascente e o final do gráfico vai ser a foz. Então dentro de um perfil longitudinal ideal, então você tem muito essa discussão do perfil longitudinal ideal, ou seja, de um rio em equilíbrio, etc. Isso não convém, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, principalmente em campo, mas não convém tanto a gente falar agora. A gente vai ter áreas de cabeceiras mais íngremes e conforme o tempo, esse perfil, essa declividade vai diminuindo e esse perfil vai ficando cada vez mais suave. Certo? Então o perfil longitudinal vai ser uma característica importante para a gente avaliar de todos os canais que a gente for estudar. Então, pensando nessa perspectiva do perfil longitudinal, você tem uma série de estudos, isso aí são alguns perfis longitudinais que Cunha coloca, e que você pode discutir a partir do perfil longitudinal do canal, dos canais, se esse canal está em equilíbrio ou não, ou seja, se aquela área, se esse canal está próximo daquele modelo ideal, desse modelo ideal ou não. Então, quanto mais parecido com isso, com essa parábola, com essa curva, mais próximo está esse perfil do equilíbrio. Então, esse canal ele estaria talvez mais próximo do equilíbrio que esse outro canal que não está seguindo a forma dessa curva. Certo? Então, a gente tem toda uma discussão em cima desses perfis longitudinais, inclusive uma série de cálculos que podem ser feitos. A gente vai fazer na parte prática da disciplina, a gente vai trabalhar com algumas coisas em relação a isso, relacionadas desse tipo. Ainda vendo alguns elementos sobre o perfil longitudinal, a gente pode relacionar esse perfil longitudinal com outras características e outras questões processuais de uma bacia hidrográfica. Então, isso aqui novamente pensando no modelo ideal, onde a gente tem as cabeceiras numa área mais ampla, onde vai ter a zona de produção de sedimento, ou seja, minha produção de sedimento vai ser maior que minha deposição de sedimento, minha retirada de sedimento vai ser maior que minha deposição de sedimento, com vales confinados, a gente vai falar um pouco sobre isso também, um pouco mais para frente. A gente tem as áreas, vai ter a região central, mediana, que vai ser a área de transferência de sedimento, certo? Que a gente não vai ter nem uma predominância de produção, nem uma predominância de deposição, e no final a gente vai ter a área de acumulação de sedimento, onde vai estar acumulando sedimento. E aqui nesse gráfico ele indica que nas áreas de produção de sedimento, onde a erosão é mais alta que a deposição, a gente vai ter vales confinados. O que são vales confinados? Vales que o fluxo do canal não vai extravasar o canal, ou seja, eu não vou ter enchentes. De uma forma geral, a gente pode pensar assim, onde o canal está conectado diretamente com a encosta. Aqui nessa parte intermediária, a gente começa a ter a deposição. Lembra, isso aqui é mais um gráfico, uma imagem lá do livro do Brearley e da Frase. Tudo que tiver nele tem uma representatividade. Então, aqui nessas áreas cinzas são justamente deposições fluviais. Então, aqui eu começo a ter planícies de inundação. Inicialmente descontínuas, então um pedaço de inundação aqui, ela deixa de existir, outro pedaço aqui. Então nessa área ele vai identificar como vale parcialmente confinado. Significa que o fluxo vai extravasar de um lado e não vai extravasar do outro. Então aqui o fluxo está extravasando desse lado, formando uma planície de inundação, e não está extravasando desse. Então de um lado ele vai estar conectado o canal com a encosta com o canal, e do outro lado a encosta vai estar depositando material na planície de inundação. E na parte da acumulação, que a gente vai ter uma grande estocagem de sedimentos. Na parte que a gente vai ter uma grande estocagem de sedimento, a gente vai ter planície de inundação dos dois lados
e um canal que não vai ser confinado lateralmente, que vai ser um canal aluvial, um vale aluvial, certo? Um vale que ele vai ser todo controlado por sedimentos fluviais. Então, seria mais ou menos isso. E quando a gente observa esse gráfico embaixo, ele vai ter uma série de informações interessantes. A primeira informação, é claro, é o perfil longitudinal, que vai ser essa linha escura, contínua, onde a gente vai começar na área de cabeceira extremamente íngreme, essa declividade vai diminuindo até ficar na área extremamente plana. E aqui no gráfico, nesse gráfico, ele vai indicar também uma série de outras informações. Onde a gente vai ter aqui, obviamente, quando a gente subir aqui vai estar aumentando o valor, e quando a gente for indo para a direita, vai estar ficando cada vez maior a distância da cabeceira. Então estou indo cada vez mais próximo para a foz à direita, e para cima meu valor está aumentando. Então aqui eu tenho minha declividade, minha altitude maior, e ela vai descendo rapidamente até ficar na área mais plana. Certo? Aqui o que é que ele indica também? Ele vai indicar alguns outros elementos. O elemento vai ser essa linha aqui pontilhada, que vai ser a descarga do rio. Então, obviamente, conforme a gente vai aumentando a área de captação da bacia, ou seja, aqui eu só tenho, nesse ponto inicial, minha área de captação é só essa parte que está acima, que está a montante desse ponto. Então, a montante é tudo que estiver acima do ponto que a gente está avaliando, e a jusante tudo que estiver abaixo do ponto que a gente está avaliando. Conforme a gente vai se afastando da cabeceira, obviamente a minha descarga do rio vai aumentando, porque eu estou acumulando água de áreas maiores. Então é isso que ele representa nesse gráfico aqui, que eu vou acumulando, vai aumentando meu nível de água, minha descarga do rio. Ao mesmo tempo, ele indica com essa outra linha pontilhada a textura do material do leito, ou seja, se o material do leito é rochoso, se é de bloco, se é arenoso, se é de cascalho. Então qual é o material, qual é o tamanho do material, da textura do material de leito, qual é a textura do material de leito. Ele indica aqui, obviamente, nas áreas de cabeceira a gente vai ter uma textura mais grosseira, e conforme vai se aproximando da foz, essa textura vai diminuindo, vai ficando mais fina. Um outro gráfico que ele coloca, que é essa linha, uma outra linha que ele identifica aqui, que essa linha tem que é pontilhada e tem uns pontinhos também, que essa outra linha que ela vai aumentando, que está representando o volume de material aluvial estocado, ou seja, a quantidade de material fluvial que está sendo estocado. Então, obviamente, eu vou me aproximando das áreas de acumulação, da minha zona de acumulação, esse volume vai aumentando consideravelmente. E por fim, essa outra linha contínua, mais clara, que vai ser a energia do rio total, ou seja, qual é a energia que o meu rio tem para erodir, para transportar material, etc. Que o que é que acontece? Essa energia vai estar relacionada com dois elementos, com duas características específicas. Como a gente está trabalhando com energia, a energia sempre vai ser, vai estar bem relacionado com a ideia da energia cinética, sempre vai ser a minha massa versus minha velocidade. Então, como a gente pensa na questão fluvial, o que é a massa e o que é que seria a velocidade, certo? O que é que estaria controlando esses elementos? Então, a massa é meu volume de água. Então, teoricamente, quando aumenta meu volume de água, minha energia vai aumentar, e minha velocidade vai ser a velocidade dessa água. E quais são a gente vai ter vários elementos que vão influenciar a velocidade da água, mas o grande controlador da velocidade da água vai ser justamente a gravidade e a exposição. Essa gravidade vai estar sendo controlada pela declividade do rio. Então, o que é que acontece? Nas minhas áreas de maior declividade, a minha água vai correr mais rápido. Então, eu vou ter uma maior quantidade de energia. Minha água vai ser mais veloz, vou ter uma maior quantidade de energia. E nas áreas que eu tiver um maior volume de água, eu também vou ter uma maior quantidade de energia, porque minha massa vai ser maior. Então, o que é que vai acontecer? Conforme a gente vai se afastando da cabeceira, o que é que acontece com a minha descarga de água? Então, com o meu volume de água, ela vai aumentando sempre. Só que isso vai refletir na minha energia do rio. Então, minha energia do rio vai começar alta, e ela começa a subir conforme meu volume de água vai aumentando.
Só que qual é o outro elemento que vai estar relacionado? A declividade. Então, quando a gente olha o perfil longitudinal, a gente começa com a declividade extremamente alta, ou seja, meu rio vai ser extremamente íngreme, só que depois o meu rio começa, a minha declividade começa a diminuir, o meu rio começa a ficar extremamente plano. Então, o que é que vai acontecer com minha energia total do rio? Com minha energia do rio, ela vai aumentar porque minha declividade continua alta e meu volume de água está aumentando, só que vai chegar um ponto que, apesar do meu volume de água aumentar, a minha declividade começa a ficar muito baixa. Então ela vai subir até um certo ponto e depois ela vai começar a baixar. Então minha energia começa a baixar porque minha declividade começa a baixar. Então nessas áreas, nessas zonas de acumulação, ela vai acumular sedimento justamente por causa disso. Porque apesar de eu ter um grande volume de água, a minha energia do rio vai ser muito baixa porque minha declividade vai ser muito plana. Então eu vou ter uma grande acumulação nessas áreas. E de sedimento fino, visto que minha energia do meu rio é muito baixa, então não vou conseguir transportar um sedimento mais grosseiro. Então esse gráfico é bem interessante. A gente tentar, nas análises da gente, construir esse tipo de gráfico é bem interessante. Isso lembrando para vocês que isso aqui é um perfil ideal, que a cabeceira começa extremamente íngreme e depois vai diminuindo. Só que isso raramente acontece. Raramente acontece, não é que raramente acontece, mas muitas vezes isso não acontece. Como, por exemplo, esse gráfico que faz parte da minha dissertação, na área de Brejo, em Pernambuco, de Brejo de altitude, no enclave subúmido no semiárido, onde a gente começa com um canal com a cabeceira de drenagem extremamente íngreme, dentro da ideia clássica de cabeceira de drenagem, mas logo depois a gente tem um patamar que é muito mais plano. E por ele ser muito mais plano, ele começa a acumular sedimento nessa região. Logo depois a gente tem uma escarpa de falha. Então novamente eu estou no lugar íngreme, numa zona de produção de sedimento. Uma zona de produção de sedimento com remoção, com quase nenhuma acumulação de sedimento, porque minha energia está muito alta. E logo depois dessa escarpa de falha, a gente tem novamente uma área extremamente íngreme, muito íngreme mesmo, até porque é influenciado por uma barragem, por uma grande barragem, e que após a barragem a gente também tem uma quebra de nível, uma área super íngreme para chegar perto da foz e voltar a ser um lugar extremamente plano. Então aqui o gráfico do perfil longitudinal é completamente diferente do perfil longitudinal anterior. Então todos aqueles outros elementos, como tamanho da textura, descarga, energia do rio, também vai ser diferenciado. Isso aqui é só um exemplo de como, só para ficar claro o que aconteceu aqui com a construção dessa barragem, que essa barragem é construída em cima de quando o rio está cortando uma crista, e a barragem ela vai afetar, isso aqui é só para mostrar para vocês como a barragem vai afetar o perfil longitudinal do rio. Então a gente tem um perfil longitudinal do rio normal, assim que a barragem é construída, que o lago enche, essa área do lago ela transforma o rio num ambiente de lago, num ambiente lêntico. Então todos os processos, a ideia do processo fluvial acaba acessando onde você tem o lago e acaba elevando o meu nível de base, que vocês lembram lá da geomorfologia, que é o ponto mais baixo. O meu nível de base local que vai ser o ponto mais baixo desse relevo, certo? Então aquele meu perfil que corria dessa forma, ele começa a ter essa quebra por causa do meu lago. Então ele vai ficar extremamente plano e aquele material vai se sedimentar porque eu começo a estar numa área muito plana. Então, essa segunda parte da aula a gente viu mais esses conceitos gerais da bacia hidrográfica, como a gente pode ter algumas características mais amplas da bacia hidrográfica. Então, o perfil longitudinal e esses elementos relacionados ao perfil longitudinal é uma forma da gente obter informação para a bacia hidrográfica como um todo e conseguir entender essas variações dentro da bacia hidrográfica. Mas, antes da gente continuar, é importante a gente saber um pouco sobre a hidrologia básica, que vai influenciar direta ou indiretamente a bacia hidrográfica, como também sobre a sedimentologia básica, que vai influenciar
direta e indiretamente a dinâmica na escala da bacia hidrográfica. Então, eu trouxe para vocês apenas alguns pontos que eu acho importante vocês entenderem sobre hidrologia básica. Hidrologia é uma área extremamente ampla e infelizmente a gente não tem tempo. Apesar de ser muito importante para a análise da gente, a gente não tem tanto tempo para trabalhar com ela. Então só vou trazer alguns tópicos principais. Para falar de alguns desses tópicos, eu gosto de usar esse gráfico, que é um gráfico que você consegue gerar utilizando um modelo hidrossedimentológico chamado SWOT, onde você vai colocar algumas informações como tipos de solos, como características de solos, características de cobertura e uso, declividade e informações climáticas, basicamente isso. Ele vai ter uma série de processamentos para te dar várias informações, como por exemplo as informações descritas aí nesse gráfico. Então você tem o volume de precipitação, você tem a precipitação total, evapotranspiração potencial, a evapotranspiração existente, o que infiltra, etc. Mas basicamente o que eu trouxe esse gráfico para vocês, para a gente entender alguns elementos que influenciam essa hidrologia da bacia hidrográfica. Ou seja, alguns processos, algumas dinâmicas que influenciam essa hidrologia dos canais, a hidrologia fluvial. Então, basicamente, o foco da geomorfologia fluvial vai ser os canais e os ambientes fluviais, ou seja, os canais e as planícies de inundações, certo? Então, o foco da gente é o fluxo dentro do canal. Só que para a gente entender esse fluxo dentro do canal, a gente tem que saber quais são os procedimentos, quais são os processos que fazem que essa água que é precipitada nas encostas alcance o canal. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente tem que entender é o seguinte: a chuva, óbvio que vocês viram isso na geomorfologia também, mas só para recapitular. Então, aí vai ter a chuva, uma parte dessa chuva vai ser retida pela vegetação, outra parte vai infiltrar. Então, a parte que não infiltrar vai escoar superficialmente. Aqui que vai chegar um foco que eu preciso que vocês tenham em mente, as ideias que eu preciso que vocês tenham em mente. As características do solo, mais as características da vegetação, vão controlar elementos como a velocidade de infiltração e a capacidade de infiltração do solo. De uma forma bem grosseira, quando a gente pensa nas características do solo, na perspectiva da vegetação, e avalia a questão de gestão, de análise de problemas ambientais, o que pode ser realmente modificado vai ser a questão, o que é diretamente modificado, mais rapidamente modificado, é justamente a questão da cobertura vegetacional. Então, a cobertura do solo ela pode ser modificada rapidamente. Então, a vegetação pode ser removida, pode ser implementada alguma atividade humana, alguma atividade agrícola, por exemplo. Então, isso vai variar bastante. Então, basicamente, de uma forma, como eu falei, bem generalizada, conforme cada vez mais, por enquanto que uma vegetação nativa vai ter uma maior capacidade, vai influenciar, aumentando a capacidade de infiltração, as atividades humanas podem diminuir essa capacidade de infiltração. Óbvio que depende da vegetação, depende da atividade humana, etc. Mas a gente vai ter basicamente isso. Então, aquelas áreas que vai infiltrar menos água, vai ter um maior escoamento superficial. Aquelas águas que infiltrar mais água, vai ter um menor escoamento superficial. Só que o importante para a gente aqui são essas três setas. A gente quer saber, o foco da gente é identificar qual o volume de água que vai sair das encostas e vai chegar no canal. Esse volume de água pode chegar no canal de três formas diferentes. Pode chegar a partir do escoamento superficial, ou seja, aquela água que escoa sobre o solo, ou seja, acima do solo. Essa água pode infiltrar no solo, só que quando ela infiltra no solo, não necessariamente
ela vai ficar retida no solo, ela vai ficar estática. Então o que é que pode acontecer com ela? Ela pode evaporar ou ser absorvida pelas plantas, ela pode infiltrar para o aquífero raso, que vai ser uma importância, que também vai ter uma importância para a questão fluvial, ou ela pode escoar lateralmente. Então também tem um fluxo lateral, o base flow também, alguns autores trabalham como fluxo de base também. Então, eu vou ter também, além desse escoamento sobre o solo, escoamento superficial, eu também tenho esse escoamento lateral. Então, da mesma forma que o escoamento superficial pode se direcionar em direção, pode se direcionar para os canais, o escoamento lateral também vai descendo as encostas por dentro do solo, ou seja, a água está se movendo dentro do solo e vai chegar aos canais. E o outro fluxo da gente é justamente a relação do aquífero do aquífero raso. Então aquele aquífero raso também pode alimentar o canal a partir de um fluxo de retorno, certo? Então são esses três fluxos de água que podem chegar no canal: o meu escoamento superficial, o meu fluxo lateral e o meu fluxo de retorno, certo? De uma forma geral, qual é a diferença entre eles e qual é a importância da gente entender a diferença entre eles? Então, o que é que a gente precisa saber? É só pensar o seguinte: a velocidade desses fluxos são bem diferentes. Então, aquele fluxo superficial, quando é que ele vai ocorrer? Quando choveu. Então, choveu, esse fluxo vai ocorrer superficialmente. Parou a chuva, esse fluxo para rapidamente, certo? E o que é que ocorre? Como esse fluxo ele vai ser muito mais rápido, então as cheias e o aumento do nível do meu rio relacionados a esse fluxo é muito rápido. Ao mesmo tempo, o que acontece? Se eu tiver o controle principal de escoamento superficial, então vai chover, eu vou ter um pico de cheia nesse rio e logo depois da chuva esse meu volume de água vai descer rapidamente. Por enquanto que esse meu fluxo lateral e esse meu fluxo de retorno ele vai ser mais estável. Então ele vai demorar mais tempo entre a precipitação e a recarga do canal. Só que ao mesmo tempo que essa recarga vai ser mais lenta, ela também vai demorar mais tempo. Então, como minha recarga está sendo mais lenta, como esse deslocamento da água está sendo mais lento, esse fluxo lateral e esse fluxo de retorno, principalmente o fluxo lateral, o fluxo de retorno é mais contínuo, mas o fluxo lateral ele vai recarregar o rio durante mais dias. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, para ficar um exemplo mais claro, se a gente pensar os canais semiáridos, o que é que acontece? O canal semiárido, normalmente, a gente tem canais intermitentes, canais que vão ter água no período de cheia. Então, pensando nisso, que os canais vão ter água apenas no período de cheia, o que é que acontece? Se eu não tiver um bom índice, uma boa porcentagem de água infiltrada, então a maior parte da minha água vai escoar superficialmente, então esse meu canal ele vai ter picos de fluxos. Então o fluxo de água dele vai aumentar rapidamente, minha vazão vai aumentar rapidamente, só que assim que terminar a chuva, como ele é abastecido pelo escoamento superficial, esse fluxo de água também rapidamente vai cessar. Então, dependendo da área, o fluxo de água vai demorar menos um dia, 2 dias ou até menos de um dia, apenas algumas horas. Por enquanto que, se meu controle for a partir desse fluxo lateral e do fluxo do retorno, depois da chuva, como o canal vai ser recarregado por esses fluxos mais lentos, o que é que vai acontecer? Eu posso não ter um pico de cheia muito alto, mas eu vou ter uma recarga de água no meu canal por mais tempo. Então meu canal vai acabar tendo água durante um maior período. Então isso basicamente é uma diferença clara entre esses tipos de fluxos. Então você tem uma série de estudos que mostram, por exemplo, o aumento dos picos de cheia relacionados à remoção da vegetação. Por que isso acontece? Remover a vegetação, minha filtração diminui e aumenta o meu escoamento superficial.
Então, se a água está chegando mais rápido no canal, então a possibilidade de ter picos de cheia maiores também é maior. Continuando, isso aqui é só um exemplo de informação para vocês. Ainda pensando nessa hidrologia básica, entendendo um pouco essa relação de chuva, infiltração, escoamento, o que é que acontece? Você pode começar uma bacia com o solo seco, com o nível de infiltração. Começou a chover, esse solo começa a ficar úmido, essa minha capacidade de infiltração vai diminuindo. Então vai diminuindo, continua chovendo, esse meu solo começa a saturar, ou seja, começa a ficar cheio d'água, completamente cheio d'água. Se eu continuar chovendo, começa a ter meu escoamento superficial. Então vai aumentando esse meu escoamento superficial, parou de chover, obviamente meu escoamento superficial também vai diminuir. Certo? Isso aqui é só um gráficozinho para a gente entender esse tema. Então, pensando a partir dessa base da hidrologia, a gente pode entender quais são as respostas hidrológicas à chuva, ou seja, como é que a vazão do rio vai responder às chuvas. E a gente vai ter uma base também dos chamados estágios de cheia, que é importante para a gente entender a dinâmica fluvial. Então, o rio vai apresentar dinâmica diferente dependendo do nível de cheia que ele estiver. Então, primeiro vamos pensar qual vai ser a nossa resposta hidrológica, qual é a nossa resposta qual é a resposta que o rio dá aos eventos de precipitação, por exemplo. Então, se a gente pensa nessa relação de chuva e escoamento superficial, a gente pode pensar baseado nesse gráfico, por exemplo. Como eu falei para vocês, a maior parte de todos os gráficos e imagens que não tiverem referência são no livro da frase do Breyer, certo? Então aqui, esse gráficozinho é interessante para mostrar a diferença entre o nível de descarga do rio, certo? E a influência dos picos de escoamento superficial, dos escoamentos os picos de cheia relacionados ao escoamento superficial. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um nível de chuva, a gente tem um nível de fluxo baseado no base flow, no fluxo de base, seja lá no fluxo lateral e no fluxo de retorno. Então, a gente tem um nível de vazão, de descarga, certo? Então, está lá meu nível de descarga nesse canal. Só que o que é que acontece? Eu tenho meus períodos de chuva, eu tenho meus eventos de chuva. Então, como mostrei para vocês, se a gente tiver o solo seco, os meus primeiros eventos de chuva vão umedecer o solo, vão diminuir minha capacidade de infiltração. Conforme a capacidade de infiltração diminui, meu evento de chuva permanece, o que acontece? Começa a ter meu escoamento superficial. Então, esse escoamento vai correr por cima das encostas e vai chegar rapidamente nos canais. Então, o que acontece? Eu tenho meu fluxo de base se mantém, só que eu começo a ter um fluxo relacionado ao meu escoamento superficial, que, como vocês veem aqui nesse gráfico, ele vai subir extremamente rápido. Então, choveu, o meu fluxo de escoamento superficial, o meu volume de descarga do rio, o volume de água do rio, vai subir rapidamente por causa do meu escoamento superficial. O meu volume do base flow, minha descarga do base flow continua, do meu fluxo de base continua, inclusive ela vai aumentando, só que ela vai aumentando aos poucos, ela vai aumentando lentamente, porque a água está se movendo dentro do solo, certo? Se ela está se movendo dentro do solo, ela é mais lenta. Por enquanto que aquela água que está se movendo sobre o solo, ela vai ter um deslocamento muito mais rápido, que vai gerar um pico de cheia muito mais rápido. Então ele vai subindo, vai atingir o pico, parou de chover, logo um pouco depois que ela parar de chover, ela desce rapidamente também. Então esse meu fluxo vai descer rapidamente. E o meu fluxo de base também vai aumentar lentamente e vai descer lentamente. Certo? Então a gente tem essa diferença. Por enquanto o fluxo de base sobe e desce mais lentamente, visto que essa água está correndo dentro do solo, aquele meu fluxo relacionado, aquela minha vazão relacionada ao escoamento superficial, ela sobe e desce muito mais rapidamente. E dentro dessa perspectiva é importante a gente entender o seguinte, que o canal, a gente pode trabalhar o canal em níveis de cheia, em estágios de cheia diferentes.
A gente tem desde os estágios de fluxo baixo, de baixo fluxo. Então, a gente vai ter um estágio que o fluxo do canal vai estar baixo, certo? Que eu não vou ter uma cheia. Aí vai ter um estágio chamado Bank Full Stage, ou seja, estágio de margem cheia. Então, é aquele estágio que eu tenho o máximo de energia concentrada no canal, e se continuar chovendo, esse estágio ele é superado e eu começo a ter os estágios de extravasamento de fluxo. Então, os estágios de inundação, onde meu volume de água vai se espalhar por toda a minha planície de inundação. O volume de água vai superar minhas margens do canal. Então, só uma explicação rápida sobre essa resposta hidrológica. Nos textos de caso vocês podem ler mais sobre isso. E um outro elemento que eu quero também que a gente discuta rapidamente nessa segunda aula, além da questão hidrológica da bacia, a gente vai ver um pouco sobre a sedimentologia da bacia. Então, de uma forma geral, a ideia do óleo de sedimentação é ter a relação da erosão, transporte e sedimentação. É saber se naquela área que você está avaliando, eu estou removendo sedimento, eu estou acumulando sedimento, ou a gente está balanceado. Ou seja, o mesmo valor, o mesmo nível de erosão que eu tenho, eu também tenho de sedimentação, por exemplo. Então, de uma forma geral, a gente está numa área balanceada quando está em equilíbrio, certo? Ou seja, a gente tem uma quantidade de sedimento equivalente ao meu nível de descarga, ou seja, o meu volume de água no rio está equivalente à quantidade de sedimento que eu tenho no rio. A gente pode ter um processo de erosão quando meu volume de descarga é maior do que a minha capacidade da minha carga sedimentar. Então, se eu tenho mais água, se eu tenho um volume de água maior do que a minha carga sedimentar, então possivelmente essa água vai tentar erodir as margens e o leito e vai tentar aumentar a carga sedimentar. Então eu posso ter um processo de deposição quando minha carga sedimentar, o volume de carga sedimentar está acima do que minha descarga consegue transportar. Então é basicamente isso. Um equilíbrio quando minha carga sedimentar, o meu volume de carga sedimentar está equivalente à minha capacidade de descarga, ou seja, a minha capacidade da minha vazão do rio transportar sedimento. Erosão, quando minha vazão do rio vai ser, o meu volume de água vai ser maior do que a carga de sedimento que eu estou conseguindo transportar, ou seja, minha capacidade de transporte é maior do que eu estou transportando, então ele vai erodir. E deposição, quando minha capacidade de sedimento é menor do que a quantidade de sedimento que eu tenho disponível, não vou conseguir transportar o sedimento todo, então esse sedimento vai ser depositado. Então, quando a gente pensa em erosão, a gente pensa em erosão das encostas dentro do rio. A gente também pensa no ambiente fluvial, erosão nas planícies de inundação, mas também dentro do canal, tanto nas margens quanto no leito do canal. E a deposição também. A gente pode ter a deposição no leito, pode ter a deposição nas margens, ou seja, nas laterais do canal, e pode também ter a deposição de material, como também nas planícies de inundação e nos lagos. Então, ele vai estar sempre trabalhando com isso. Continuando essa primeira parte, ou seja, está falando sobre erosão, deposição, etc., mas a gente tem que entender que a erosão não ocorre livremente. Então, as características do rio, ou seja, a gente viu que a erosão aqui acontece na costa, mas vamos focar nos ambientes fluviais. A aprofundação nas margens e no leito. Só que essa erosão não é livre. Então, a aprofundação, as margens e o leito do canal, elas apresentam também uma capacidade de resistência à erosão. Então, a gente viu na primeira aula que a relação lá de força de resistência e força de distúrbio. Então, como é que vai se dar? A força de distúrbio vai ser o fluxo de água. Mas como é que vai se dar a resistência dessas áreas? Então, vamos ver como é que funciona essas forças de resistência fluvial. Quais são os elementos que geram maior ou menor resistência da erosão no rio. Então, essa resistência pode ser em diversos níveis escalares. Então, a gente tem a resistência na escala do vale, ou seja,
elementos que vão fazer com que minha energia de estudo seja diminuída, ou que tenha uma maior capacidade de sustentar essa energia de estudo, vai estar muito relacionado, quando a gente pensa na escala do vale, com a morfologia do vale e o confinamento, se o vale é confinado ou não, aquilo que eu falei para você no início. Se a encosta está diretamente ligada no canal ou não, ou seja, se o meu fluxo extravasa ou não. Então, naquelas áreas que o meu vale é confinado, ele vai ser mais resistente do que nas áreas que o meu vale não é confinado, até porque o canal vai estar em contato direto com a encosta, que é bem mais resistente que os sedimentos aluviais, como por exemplo das planícies de inundação. A resistência dentro do canal, que está relacionada com a rugosidade da morfologia do canal, ou seja, dependendo da rugosidade da morfologia do canal, do leito e da margem, a gente vai ter uma perda de energia também, então vai ser trabalhado como uma força de resistência. Então, se eu começar a ter elementos que vão interrompendo, que vão fazendo com que o canal mude de direção, que vão aumentando o atrito, que vão aumentando a rugosidade, que vão aumentando o atrito, eu vou ter a perda de energia nesse fluxo, obviamente, como também na margem, no leito, se eu começar a ter elementos que vão diminuindo a energia, aumentando a rugosidade, eu vou ter uma perda de energia, como irregularidades, como a própria presença de vegetação ripária também vai apresentar como uma irregularidade, vai aumentar essa resistência, esse atrito. E águas resistentes mais localizadas, como a rugosidade dos próprios sedimentos e da forma do leito. Então, dependendo da forma do leito, ou seja, eu começo a ter um leito que seja muito irregular, eu vou ter uma perda também de energia. Que eu começo a ter pequenas interrupções no fluxo, eu tenho uma diminuição na energia. Isso é uma forma mais ligada às morfologias do vale, do canal, do próprio sedimento, mas também a gente vai ter uma resistência, vai ter como grandes controladores da resistência as características do sedimento, das margens do leito e da inundação, como por exemplo, e também a presença ou não da vegetação. Então, vai ser os principais elementos que vão controlar essa resistência. Então, a textura dos sedimentos, da margem do leito, das unidades geomórficas, da planície de inundação, vai ser um dos principais fatores que vão controlar a resistência. Ou seja, o que seria isso? Primeiro, só para a gente ter uma base do que é a textura do sedimento, então a gente vai lá da argila, um sedimento extremamente fino, e vai subindo, passando pela silt, pela areia, diversos níveis de areia, até o material mais grosso, como seixo, bloco, matacão, até a própria rochação, ou seja, o próprio afloramento rochoso, onde a gente vai ter vários elementos que vão controlar a resistência. Por enquanto que esses elementos mais grosseiros também geram uma grande resistência, para o matacão, ou a presença da rocha exposta na margem, no leito, vai apresentar uma grande resistência. Quando a gente pensa em areia, silt e argila, interações desses três elementos podem gerar uma maior ou menor resistência. Em alguns casos, a presença da areia vai facilitar, na maior parte dos casos, a presença da areia vai facilitar o deslocamento de sedimento, a erosão das margens do leito, etc. Então, para isso, para a gente pensar nessa relação entre argila, areia e silt, é importante a gente saber qual classe textural está os elementos da gente. Então, isso aqui é uma classificação de classes texturais, onde a gente tem porcentagem de areia, porcentagem de argila, porcentagem de silt, e a partir disso a gente consegue fazer interações. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui que tem 40% de areia, a gente vai vindo nessa direção, vamos dizer que a gente tem 40% de areia e 50% e 30% de argila. Então, 40% de areia, 30% de argila, a gente está numa área franco-argilosa, por exemplo. E
é calculada essa porcentagem de cada um dos elementos e simplifica a classe textural. Isso é importante para mostrar as classes texturais vão estar muito relacionadas também com a consistência do material. Então, se o material é mais duro, se ele é mais plástico, se ele é mais pegajoso, então são todas características da resistência dos materiais. Eu trouxe também esse mesmo gráfico, só que escrito em inglês. Então, aqui você tem todas as classes, especificamente porque a partir dessas classes a gente pode avaliar esse gráfico. Que eu, obviamente não vou detalhar ele, mas é importante que depois vocês leiam ele. Sei que está em inglês, a maior parte das informações estão em inglês. Mas eu tento sempre trazer os gráficos junto com as legendas, que é para depois vocês terem tempo, não só de avaliar o que eu estou falando, mas também olharem as legendas, etc. Enfim, eu trouxe esse gráfico para vocês verem a textura. Tá? Aqui eu tenho todas as minhas classes texturais, que são justamente essas classes que a gente encontra aqui. E as características dos blocos dele, ou seja, dos agrupamentos dessas classes, ou seja, dos torrões. Então vai dizer se uma área se é coerente, se não é coerente, se é um material mais plástico ou pouco plástico, etc. Então isso aqui vai ser importante para a análise da resistência. Então normalmente a presença, o aumento da quantidade de argila, da porcentagem de argila, gera também um aumento na resistência dessas áreas, porque acaba ficando mais pegajoso, acaba ficando mais duro, etc. Então isso é um pouco mais complexo que isso, mas só para a gente ter uma ideia geral. E finalizando a parte da resistência, a gente também tem que ver qual é a relação da vegetação associada às formas com a resistência, ou seja, qual a vegetação que está na minha plano de inundação, qual a vegetação, qual é a minha cobertura que está nos meus canais. Eu tenho algum tipo de vegetação no meu leito do rio, sim ou não? Então, a presença da vegetação e as características dessa vegetação também podem aumentar ou diminuir a resistência. Então, aqui só para ter diferentes tipos de vegetação, na geomorfologia fluvial a gente trabalha muito com a vegetação associada à unidade. Então, por exemplo, barras com plantas herbáceas, plano de inundação com vegetação de plano de inundação, área de terraço, etc. Então, conforme mais densa for a vegetação, maior vai ser minha resistência da área. E para finalizar essa aula, a gente trouxe algumas informações básicas sobre o transporte de sedimento, que são importantes para a gente. E também são informações que vocês já devem ter visto no básico da geomorfologia fluvial dentro das disciplinas de geomorfologia geral. E a gente vai ver um pouco e vai dar uma revisada nesses elementos. Então, de uma forma geral, quando a gente pensa em transporte de sedimento, a gente tem que trabalhar com essas três informações. A competência no transporte, a capacidade de transporte e a disponibilidade de sedimento. Então, o que seriam esses elementos? Vamos começar pelo último. Então, a gente vai ter transporte de sedimento dependendo da disponibilidade de material que eu tenho. Então, qual o tipo de material que eu tenho? Qual o volume de material que eu tenho disponível para transportar? Pensando nisso, a gente tem esses outros dois elementos, a competência e a capacidade. A competência vai estar relacionada com o tamanho do grão que o fluxo consegue transportar. Então, aquele fluxo com mais energia consegue transportar grãos maiores do que o fluxo com baixa energia. Ou seja, isso vai estar muito relacionado com a energia do fluxo. Se meu fluxo tem uma grande energia, eu consigo transportar grãos maiores. Se eu tenho uma baixa energia, eu consigo transportar grãos menores. Lembrando que a energia do fluxo está relacionada com o volume de água, mas não só com o volume de água, mas principalmente com a velocidade dessa água. Ou seja, então, se a gente for simplificar, com a declividade do canal. Então, nas áreas com maior declividade, que eu vou ter um nível de energia mais alto. Certo? Então, vai estar relacionado com o volume de água e com a velocidade. Então, quanto maior meu nível de energia, maior minha competência. Quanto menor meu nível de energia, menor minha competência. Ou seja, se eu estou numa área com alto nível de energia, esse canal pode, por exemplo, transportar cascalho.
Se eu estou numa área com baixo nível de energia, meu canal só pode... Se eu estou com uma área com um nível de energia muito baixo, possivelmente esse meu canal só está transportando silt e argila. E quando a gente fala em capacidade, a gente está relacionada com o volume total de sedimento que meu canal carrega. Então, meu canal pode ter competência de transportar areia, mas caso eu tenha uma quantidade muito grande de areia acima da minha capacidade de transporte, uma parte dessa areia vai ficar retida no canal. Isso aqui vai estar mais relacionado com minha descarga do canal, então com o meu volume de água que o meu canal está transportando. Certo? Então tem a competência e a capacidade. Então a gente pode pensar que pode existir a sedimentação, a deposição de sedimentos por problema de competência ou por problema de capacidade, ou seja, o sedimento é muito grosseiro, é muito grosso e o rio não consegue transportar. Ou então, o meu volume de sedimento é muito alto e meu rio não conseguiu transportar toda aquela quantidade de sedimento. Certo? Está acima da capacidade de transporte do rio. Só para um exemplo para vocês, quando a gente pensa aqui na energia do rio, pensando na velocidade do rio, quanto maior vai ser o meu sedimento, maior a quantidade de energia que eu preciso para transportar esse material nessa minha zona de transição. Certo? Então, para transportar um material mais grosso, eu preciso de energia mais alta do que para transportar meu sedimento mais fino. Certo? Isso aqui é mais ou menos a mesma ideia. Então, para aquele meu sedimento mais grosseiro, eu preciso de estar numa velocidade maior, que vai gerar uma maior energia. Então, para eu conseguir transportar, eu preciso estar numa velocidade mais alta do que meu sedimento mais fino. Então, essa aqui é só rapidamente, essas imagens. E um outro elemento que a gente tem que entender é que a gente pode ter o transporte, e esse transporte pode estar sendo realizado de três maneiras. O material pode estar sendo transportado a partir de carga dissolvida, ou seja, dissolvido na água, isso vai estar muito relacionado com os sais. Ele pode ser transportado como carga suspensa, então está suspenso no meu fluxo do canal, então é como se ele estivesse boiando no meu volume de água, ou seja, suspenso, ou como carga de leito, então ele está sendo arrastado, ele está sendo transportado no leito do canal. Só para a gente ter uma ideia, então a gente tem o volume da descarga que pode aumentar ou diminuir minha concentração de sedimento suspenso, ou seja, meu volume de descarga vai aumentando. Normalmente quando eu tenho um volume mais suave, quando eu aumento nesse volume, também aumenta o meu sedimento suspenso. E aqui só para a gente ter uma ideia melhor, uma imagem melhor para a gente entender a questão do sedimento, que é transportado como carga de fundo e como carga suspensa. Então a gente tem um fluxo de água vindo nessa direção, a gente vai ter aqueles grãos que vão estar suspensos e a gente vai ter aqueles grãos que vão ser transportados no leito. Ou seja, o grão suspenso vai ser justamente o grão mais leve. Certo? Então ele vai ter lá o silt e a argila suspenso na água. Por enquanto que aquele grão mais grosseiro vai ser transportado no leito. Ele pode ser transportado de várias formas. Por saltos, então os grãos são jogados um pouco mais para frente e vão sendo transportados por saltos. Eles podem serem arrastados no leito do rio ou podem simplesmente girar no leito do rio. Isso aqui vai depender da forma de sedimento, da densidade, do peso, etc. Do volume de sedimento. Então, mas a ideia da carga de fundo é que ele seja transportado no fundo do rio e não em suspenso, não como material suspenso. E realmente, para finalizar a aula, a gente tem que entender que o tipo de transporte de sedimento também vai estar relacionado com as formas fluviais. Então, principalmente quando a gente pensa não de sedimento dissolvido, mas de sedimento de carga de suspensão e sedimento de carga de fundo, dependendo qual for a predominância no meu canal, eu posso ter formas de canais diferentes. Eu vou falar rapidamente sobre isso, mas nas próximas aulas a gente vai sempre retornar e vai estar sempre comentando sobre isso. Só para a gente ter de uma forma geral, então se eu tenho um rio, um canal
que o meu transporte vai ser predominantemente de carga de fundo, eu vou ter elementos, unidades homórficas e formas baseadas justamente nesse material de carga de fundo. E o que é esse material de carga de fundo? Um segmento mais grosseiro. Então eu começo a ter, por exemplo, barras arenosas, eu começo a ter barras laterais arenosas, barras longitudinais arenosas. Então, se é arenoso, minha possibilidade de ser uma área que eu tenho um deslocamento maior de unidades é maior, porque a areia ela não é coesa. Então tem a maior possibilidade de eu ter um deslocamento nessas unidades. Por enquanto, quando a gente pensa aqui no outro extremo, no material de suspensão, então um rio que tem uma grande carga em suspensão, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um sedimento mais fino, vou ter uma maior porcentagem de argila. Então eu vou ter uma maior probabilidade de que eu tenha unidades mais resistentes. Então eu começo a ter um canal que vai se mover menos de lugar, que eu vou ter menos erosão lateral, menos erosão vertical, ou seja, menos erosão nas margens, menos erosões no leito. Eu vou ter unidades mais resistentes, como por exemplo a presença de ilhas vegetadas, por exemplo. Só esse último gráfico, que é lá do livro da frase do Breland, como eu falei para vocês, os elementos que a frase do Breland trazem, todos os elementos vão ter relevância. Então aqui a gente vê um sedimento mais grosseiro, uma carga de fundo, com um rio que vai ter um foco de carga de fundo, um rio entrelaçado, e aqui um sedimento mais fino, no rio de carga suspensa, num rio anastomosado. Certo? Então aqui você tem a vista de cima, você tem um perfil lateral e aqui a medição da largura e da profundidade. Então aqui a gente tem, por enquanto que nesse meu sedimento de carga de fundo, meu sedimento é mais grosseiro, então eu tenho sedimentos inconsolidados, uma baixa relação, uma baixa porcentagem de silt e argila, um canal largo, raso. Por enquanto que no outro extremo, na área do canal suspenso, a gente vai ter margens com sedimentos coesos, ou seja, a gente tem uma grande quantidade de silt e argila, certo? Vai ter essa grande porcentagem de silt e argila. A gente vai ter canais não tão largos, mas razoavelmente profundos. Vai ter canais estreitos e profundos, etc. Então, o tipo de carga sedimentar, o meu tipo de transporte vai estar influenciando minhas formas. Isso aqui a gente está vendo rapidamente, mas como eu falei para vocês, a gente vai voltar a falar isso muitas vezes. Vai falar sobre isso muitas vezes. Então, esse é o último tópico para a gente ter uma ideia geral de como funciona. Quais são as características da bacia hidrográfica, quais são os elementos da bacia hidrográfica, como é que funciona a hidrologia, a sedimentologia básica da bacia hidrográfica. Aqui, como eu falei para vocês, a minha nossa referência principal é esse livro da frase do Breland, que ainda está aqui em 2012, não tenho certeza se é 2012 ou se é 2013, que é Geomorphic Analysis of River Systems. Então, a maior parte desses gráficos, dessas imagens são desse livro, mas também tem várias outras citações secundárias de alguns livros e também alguns artigos que eu passo para vocês que estão entre as referências da disciplina, e eu também mando para vocês como os textos para fazerem os exercícios. Então, essa segunda aula termina aqui, de controles de hidrologia da bacia hidrográfica. Então, depois desses controles gerais, depois desse estudo geral, a gente vai se focar nas características dos ambientes fluviais. Então, o que são esses ambientes fluviais? Os canais e as planos de inundação. Então, a gente vai ter, a partir das próximas aulas, a gente vai ter 2 aulas sobre canais e depois 2 aulas sobre planos de inundação, e vai ver o porquê a gente vai ter essa separação. É isso.